já vou prometer que não posso cumprir, de fazer um breve estudo, breve, 2 horas. Fiquei carregado de trazer aqui uma mensagem que é muito conhecida da igreja, muito conhecida da cristandade e muito pouco entendida também. Assim como o próprio Natal hoje é pouco entendido, né? O significado realmente do Natal. Hoje em dia já estou chamando de festa da família, né? Fraternização, a festa da paz. O significado cristão tem sido deixado de lado, principalmente nesse Brasilzão que nós vivemos. E é muito espiritualista, muito religioso, mas muito pouco bíblico, ou até às vezes cristão, né, de modo de dizer. Essencialmente, no Natal se fala de Cristo. Nós precisamos entender de que Cristo falamos, porque se for um Cristo diferente do Cristo das Escrituras, nós estamos incorrendo um pecado de idolatria, de um Deus que não é o Deus que se revela nas Escrituras. E aqui dentro desse texto, nós aqui vamos falar de uma profecia acerca do Messias muito conhecida. E nós vamos falar um pouquinho aqui brevemente nessa introdução que eu quero fazer, de que toda a Escritura, ou todos os profetas, o Moisés, o Davi, ou os Salmos, todos eles apontavam em uma direção, e apontavam na direção de um Messias, daquele Messias prometido em Gênesis 3, que o pastor Tiago falou ontem. Ali foi a primeira pregação do Evangelho, a primeira promessa desse Messias. E quando nós vamos observar a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós percebemos que o Espírito de Cristo permeia todas as Escrituras o tempo inteiro, em todas as coisas. O tempo inteiro. E eu fico muito impressionado com cristãos que dizem assim: o Antigo Testamento é só fonte histórica e eu não preciso entender, eu não preciso tratá-lo como um texto sagrado, eu posso até, em alguns casos, desprezar o texto do Antigo Testamento. E eu me lembro de ter dito a um amigo que assim, é um cristão, assim, vamos dizer, cultural, né? E aí, a gente conversando, ele começou a ler as Escrituras e ele olhou para mim assim, um dia, e falou: eu tenho percebido que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu falei: não foi carne nem sangue que te revelou. Então, eu vejo cristãos não entendendo que o Antigo Testamento é simplesmente um apontamento para aquele ápice da história da redenção, para aquele momento que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. É o tempo que Deus decretou, o tempo exato onde Deus, na história, quis levar tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava, estava apontando para esse momento da plenitude dos tempos, que é a encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo. Então nós vamos ali ler o Antigo Testamento, qual eram as escrituras que a igreja possuía, no qual eles debatiam, no qual eles diziam: as escrituras dizem a respeito de Cristo isso ou aquilo. Isso é o Antigo Testamento. São as escrituras que eles possuíam, até o surgimento dos apóstolos, que são as pessoas autorizadas a trazer uma nova revelação e a interpretar também a revelação do Antigo Testamento. Nós vemos muitos textos do Antigo Testamento onde nós olhamos, temos uma interpretação clara e lógica, e nós vamos ver lá no Novo Testamento que os apóstolos trouxeram uma interpretação completamente diferente daquilo que vinha ser entendido até então. Eles possuem essa autoridade interpretativa,
até Jesus Cristo e os apóstolos, essa revelação é progressiva e ali se encerra. O que vem depois não é de Deus. Aqueles que acreditam que possuem revelações que continuam depois das Escrituras, depois daquilo que os apóstolos revelaram, aqueles que acreditam que possam dar um novo entendimento às doutrinas eternas e antigas, tomemos cuidado. Como o Keller fala, está ficando para trás porque nós paramos em Cristo. Então estamos ficando para trás. E hoje eu vim aqui destravar tudo para vocês. Deus me deu uma nova revelação para destravar aqui. É o que a gente vê na internet agora. É um pessoal diferente, cheio de novidades. E nós estamos ficando para trás, graças a Deus, porque a obrigação da igreja não é arrebanhar multidões, mas ser fiel. E o próprio Jesus confirmou estar no Antigo Testamento. Isso não é interpretação minha, não é interpretação dos apóstolos, não é interpretação da igreja. Se os irmãos quiserem anotar ou quiserem acompanhar os textos, João 5,46, Jesus estava tendo um debate ali com seus inimigos, e aí durante esse debate eles dizem assim: olha, vocês no dia do juízo serão acusados não por mim, mas por Moisés, que vocês dizem crer. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Moisés não escreveu a respeito de qualquer outro, mas escreveu a respeito de Cristo, e é ele mesmo quem diz isso. Lucas 24, 27, no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos que depois da crucificação de Cristo vinham ali cabisbaixo, tristes com os acontecimentos, e de repente surge um homem acompanhando eles, e falou: do que vocês falam? E eles dizem assim: não soube do que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? E aí ele disse assim: não ficou sabendo de Jesus de Nazaré, que ele foi crucificado? E aí Jesus vai dizer a eles assim: olha, vocês ainda não entenderam? Vocês não perceberam que o Cristo tinha que padecer? E até então eles não sabiam que era aquele homem. E aquele homem diz assim, começou a lhes explicar as Escrituras. Ele não disse assim: ouça aqui, sou eu, e o que eu estou dizendo vocês têm que acreditar. E ele tem essa autoridade, mas ele disse assim: vou começar a explicar as Escrituras para vocês, começando por Moisés e todos os profetas. Ele nos explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Lucas 24, 27. Irmãos. Então, Jesus mostrou que o trabalho de Deus com o homem desde o início apontava para ele. E ali naquele caminho de Emaús, uma oportunidade dessa não é todo dia, o próprio Cristo explicando as Escrituras lá de Moisés até os profetas e explicando que o Cristo havia de padecer. Então isso não é uma ideia da igreja ou minha ou de algum teólogo. Jesus também, antes da sua crucificação, 53:12, e ele disse em Lucas 22:37 assim: pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. E o tempo inteiro nós vemos as profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, e Jesus Cristo e seus apóstolos apontando: olha aqui o cumprimento das Escrituras. De acordo com alguns estudiosos, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida na terra. Profecia sobre o seu nascimento, Isaías 7,14, sobre o seu ministério terrestre, Isaías 61, e até a maneira como Cristo iria morrer, no Salmo 22. Tudo isso se cumpriu no Novo Testamento. E eu gosto desse texto. Para mim, tem textos que de alguma forma toca mais um ou outro. O texto de Lucas 4:18, que Jesus alude a
profecia messiânica de Isaías 61, do versículo 1. E ali naquele momento ele chocou todos os religiosos, todas as suas instituições, dizendo assim, que hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Ele leu uma profecia messiânica e disse, e a profecia se cumpre em mim. E muitas pessoas não entendem que esse Cristo e esse ministério de Cristo é um Cristo que participou das nossas dores e das nossas humilhações, porque logo depois disso ele não foi aclamado, ele tentaram apedrejá-lo e ele teve que fugir. O próprio Deus encarnado teve que fugir das humilhações e das perseguições. Eu fico vendo algumas pessoas falando assim, particularmente tem um amigo que ele sempre, quando ele se revolta com o meu discurso sobre as doutrinas da graça e da soberania de Deus, ele fala, aí ele tenta me chocar usando algumas palavras ou alguns acontecimentos drásticos, trágicos. Aí ele fala, e sobre isso, isso e aquilo, eles me mandam uma reportagem. Eu falei, Jesus Cristo foi um Deus de dores, um Deus de humilhações, um Deus que padeceu como nós também temos aflições, ele também foi aflito. Foi um Deus que aqui Isaías 53 mostra que foi afligido. E era a divindade encarnada no qual olhávamos e não dávamos coisa alguma por ele, e passou por dores, humilhações e aflições. Então foi um Deus que participou das nossas dores também. Eu falei, não penso que você é melhor do que ele. Então, outra maneira de Cristo se revelar nas Escrituras do Antigo Testamento são as chamadas cristofanias ou teofanias, que quase sempre essas teofanias ele se apresentava como o anjo do Senhor. Então eu vou aqui, a minha introdução mas vamos lá, vamos tentar resumir aqui, mas essas cristofanias, nós vemos em Gênesis 18, do versículo 1 ao 33, quando o Senhor apareceu a Abraão. Nós vamos ver também outros encontros dessa divindade por todo o Antigo Testamento, também em Gênesis 16, do versículo 7 a 14, onde o próprio Cristo se encontra com Agar no deserto, e ali ele a restaura. Ele diz, eu estou cuidando de você e do menino. É um Deus misericordioso. Aquela escrava que não tinha até então nenhum protagonismo, e ali o próprio Deus a encontra e faz promessas a essa mulher. Também em Gênesis 22, 11 e 18, Daniel 3, 25, daqueles jovens na fornalha. Quem era aquele quarto homem da fornalha? Se os irmãos que são mais... já foram de alguma igreja pentecostal, com certeza ouviram algum hino nesse sentido, o quarto homem da fornalha. Então é uma manifestação do Cristo no Antigo Testamento. Nós vamos ver também em Juízes, no capítulo 13, do versículo 17 e 18, onde há um encontro de um anjo com a mãe de Sansão, e ela pergunta, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é um mistério. Simplesmente, por várias vezes nós observamos esse anjo do Senhor quando estudamos aqui o Antigo Testamento, aqui, principalmente os livros históricos. Eu toquei muito nesse assunto das manifestações de Cristo nas suas teofanias no Antigo Testamento. E existe ainda mais outras maneiras de vermos Cristo no Antigo Testamento. Na teologia bíblica se chama de tipo, são os tipos de Cristo. Apontamentos, é o tipo apontando para o antitipo, para mostrar assim, vamos usar um termo assim que não é pronto. José é uma amostra grátis de Jesus. Olha aqui, Jesus vai ser mais ou menos assim. Esse é o tipo de Jesus. Josué é um tipo de Jesus. Nós vamos ver em Adão outro tipo de Jesus, que era um homem perfeito até pecado. Então, por diversas vezes nós vemos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Então,
Quando nós falamos aqui no anúncio do estudo, nós falamos assim, olha, tanto os profetas falavam de Cristo e apontavam para Cristo. Então, eu não sei se os irmãos se recordam dos sermões que o pastor Tiago veio fazendo sobre o livro de Romanos, falando de Adão, né, que a Bíblia menciona que Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Biblicamente falando, irmãos, eu só falo o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia cala, eu tenho que calar também. Eu posso até continuar falando alguma coisa que não é bíblica, mas por ignorância, né? Mas assim, o que eu estou dizendo aqui é que esses tipos, a própria Escritura aponta como um tipo de Cristo. Adão é um tipo de Cristo. Melquisedeque, que é um assunto muito interessante, que amanhã talvez eu fale um pouquinho, se der tempo, que é um tipo de Cristo, porque Cristo é um sacerdote diante do Pai eternamente, intercedendo por nós. Mas como ele pode ser sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Porque ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém, o rei da antiga Jerusalém, o rei de paz. Aquele que a Bíblia diz em Hebreus 7,9, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Representa Jesus. Então, Melquisedeque é um tipo de Jesus. O Cordeiro Pascal é um tipo de Jesus. Diz assim em 1 Coríntios 5,7, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Tudo o tempo inteiro aponta para Cristo. O Espírito de Cristo está nas Escrituras o tempo inteiro. O verbo, o Logos de Deus está o tempo inteiro apontando para as Escrituras. Não há espaço para outro tipo de pensamento ou tentativa de apresentar o processo de redenção. Nós vamos ver amanhã no livro de Hebreus, Cristo não só é perfeito, como ele é o sacrifício perfeito. O sacrifício único e final. O resto é bobagem. O evangelho é muito simples. A serpente de bronze apontava para Cristo, e ele mesmo diz isso em João 3,14, pois como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 12,32 ele diz, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Tudo isso aponta para Cristo. O próprio tabernáculo, que é vamos dizer assim, é uma sombra do que é o templo nos céus, o verdadeiro templo nos céus. O tabernáculo aponta para Cristo, o candelabro é a luz de Cristo, os pães da proposição é o pão da vida que é Cristo. O próprio livro de Hebreus, em Hebreus 10:20, diz que aquela cortina grossa que separava o santo dos santos do santo lugar é a carne de Cristo, que foi rasgada e moída na crucificação. Diz assim em Hebreus 10:20, só um segundo, porque eu não loguei, né? Eu vou abrir aqui. O e-mail já está até aberto. Então, é um próprio tipo de Cristo, o tabernáculo também. Então, irmãos, quando nós percebemos que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, nós observamos também que os profetas, alguns mais e outros menos, apontam para Cristo. Nós percebemos que Isaías é o chamado de um quinto evangelho, né? Aí eu só fiquei na dúvida de qual seria o outro, talvez Romanos, né? Seriam os três sinóticos, João e Isaías, né? Aí alguns dizem que seria Romanos. Outro livro muito interessante que a gente vai falar amanhã também é Hebreus, um dos livros
interessantíssimos para entender o Antigo Testamento. Então, Isaías é o quinto evangelho e ele é o que mais fala sobre essa do Messias. Não que os outros também não falem, mas falem um pouco menos. E nós vamos perceber que esses outros profetas apontavam, como Zacarias, como Malaquias, como Sofonias, todos eles tinham profecias messiânicas. Miqueias, sobre a questão da traição de Judas, onde Jesus Cristo ia nascer, sobre a sua humildade. Mas aquele que mais fala sobre Cristo é Isaías. E nós vamos ver aqui que uma dessas profecias messiânicas está aqui em Isaías capítulo 9. Ela é mais uma das profecias. E aí, se os irmãos quiserem acompanhar o texto, eu vou falando aos poucos aqui. E assim, convidando aos irmãos para entenderem novamente aquele contexto dessa profecia. Isaías estava ali como um bom profeta. O profeta não é somente aquele adivinho, mas é aquele que, tendo um conhecimento das Escrituras, consegue interpretar os acontecimentos e aplica as Escrituras àquele acontecimento. E da parte direta de Deus, porque eles dizem assim diz o Senhor, porque Deus estava falando e não porque eles achavam alguma coisa. Hoje em dia muitas pessoas têm uma facilidade para dizer assim diz o Senhor. E quando eles diziam, eles realmente estavam falando da parte de Deus alguma coisa. Eu até mandei um vídeo para os irmãos, os irmãos fazendo uma espécie de uma sátira, E aí um cidadão representando o anjo fala para o pastor: meu servo, diz assim para minha serva. Aí diz algo bem simples, E aí o anjo já fala: lá vai a mula de Balaão falar. O burro da carroça do faraó tá falando, eu não falei nada disso. Aí ele: você vai comer na mesa do rei. Eu falo: não leva marmita não para tu ver. Estou vendo a chave do carro para levar o Peugeot para o mecânico. É uma facilidade para crer, para falar da parte de Deus que esses homens não tinham. Então Isaías, dentro desse contexto, ele percebeu, ele foi levantado por Deus, porque o profeta somente era levantado quando algo errado estava acontecendo. Porque se as pessoas estivessem ali caminhando em sua integridade segundo a lei, não haveria necessidade de Deus levantar o profeta, porque as pessoas estariam ali praticando os mandamentos de Deus, a cerimônia que Deus estabeleceu, e não haveria necessidade. Mas quando o povo se desvia, Deus manda o seu profeta e alerta esse povo. E geralmente esse profeta ele vem e avisa que essas pessoas estão caminhando para a destruição e de que Deus haveria de castigá-los. E quase sempre eles apontam: olha, surgirá um redentor, um servo sofredor, um servo fiel, que conduzirá o meu povo em retidão diante de Deus. E ele sempre também trazia uma mensagem de redenção para esse povo, apesar de eles não merecerem. Mas Deus, na sua misericórdia, ele trazia sempre uma mensagem do profeta de redenção também para esse povo. E Isaías, percebendo que o rei Acaz era aquele que buscava alianças com os reinos para buscar proteção, os reinos dos homens, e Deus sempre dizendo assim: parem de confiar nos homens, confiem em mim. Não façam alianças com os homens, porque o que eu estabeleci que vai acontecer, vai acontecer. Eu levantei o Império Assírio e depois levantarei o Império Babilônico, e essa terra, esse campo, será todo incendiado e só restará como um toco de carvalho em chamas. Mas desse toco de carvalho surgirá um rebento, um renovo. Mas esse renovo é Cristo. E ele, Isaías, vem com essa mensagem para os israelitas e dizendo assim: olha, Deus trará castigo sobre vocês por causa da corrupção de vocês. E avisando ao rei Acaz: não faça alianças, não busque alianças, não há escapatória para vocês. Deus já decretou, vocês serão castigados.
E aí nesse processo, Isaías, dessa mensagem triste, desse contexto triste, que o texto diz aqui no versículo 1, que diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Deus vem dizendo assim: olha, a Síria vem do norte. Essas tribos, Zebulon e Naftali, ficam no norte. Elas serão as primeiras a serem tomadas e destruídas e que passarão por mais tempo sob domínio, sob a opressão do inimigo. E Deus vai trazer escuridão sobre essas tribos, vai trazer, esse povo será oprimido e eles serão humilhados. Isaías está avisando: olha, a Síria está chegando, vocês serão tomados, vocês serão humilhados. Só que logo em seguida ele já vem com a mensagem de esperança: mas não será para sempre. A luz brilhará entre vocês. Eu vou trazer esperança para vocês. Eu vou trazer um rei messiânico que trará paz para vocês. Um descendente de Davi que trará paz para vocês. E aqui no versículo 2 diz assim, ainda no versículo 1: mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Aqui, irmãos, a Galileia dos gentios, ou a Galileia dos pagãos, é uma terra desprezada. E ela era desprezada porque havia um sincretismo religioso, havia lá um judaísmo sincrético, porque ali na Galileia dos gentios, nessa época, por estar ao norte, e depois que a Síria toma o reino do norte, e ela faz todo aquele processo de ocupação dela, que é mesclar a população, levar uma parte dos judeus para outras terras e trazer pagãos para essa terra e misturar com os judeus, tirar aquele sentimento de pertencimento como povo, uma grande mistura. Parece que isso aqui acontece muito, né? Acontece até hoje, né? Nas engenharias sociais que são feitas, né? Os governantes costumam tirar todas as nossas raízes, todas as nossas autoridades que não sejam eles, como pais, como igreja, como religião, para que nós fiquemos assim dispersos, né? Sem saber para onde ir e completamente dominados. Então eles perderam esse sentimento de pertencimento, se tornaram um povo misturado, e por isso é chamada a Galileia dos gentios ou a Galileia dos pagãos, e que mais tarde nós vamos conhecer esse povo como, alguns deles, como samaritanos, que é uma mistura. Então nessa Galileia dos gentios, porque são esses povos misturados e desprezados. Nós vamos ver isso em Jesus. Então, se os irmãos também observarem uma coisa que acontece nesse texto, e principalmente em textos proféticos, que é uma coisa chamada de pretérito profético. Todas as palavras estão no passado, como se já tivesse acontecido. O profeta não diz assim: um menino vai nascer. Ele diz: um menino nos nasceu, um menino se nos deu. Assim como Paulo fala lá em Romanos, que Deus nos predestinou, né, nos justificou, nos glorificou. Alguém aqui foi glorificado? Ainda não, mas ele fala como se já tivesse acontecido, que é a certeza de que Deus cumprirá essa palavra. É o chamado pretérito profético. Os profetas costumam falar como se já tivesse acontecido. Isso acontece muito nesse texto aqui, e principalmente de todos os outros textos. E então no versículo 3 diz assim: tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita e como os guerreiros ao repartir os despojos. Deus está dizendo: olha, eu vou enriquecer vocês, eu vou prosperar vocês, eu vou tirar vocês da opressão. Então, ele no versículo 3, 4, no versículo 4, 5 e 6, Deus diz por quê? Por que vocês se alegrarão? No versículo 4, Deus diz que vai libertar eles da opressão. Vocês vão se alegrar. E alguns textos aí, os irmãos vão ver sempre no 4, no 5, no 6, dependendo da versão: pois e pois, por quê. Ou às vezes, pois
pois e porquê. E ele diz assim, olha, vocês se alegrarão como aqueles que estão ceifando, ou como aqueles que estão repartindo despojos, que estão se enriquecendo. E vocês vão se alegrar porque eu vou quebrar o jugo da escravidão. Eu vou retirar aqueles que estavam sobre vocês e oprimiam vocês. No versículo 5, fala também que eles se alegrarão porque Deus trará paz. Porque diz que a bota dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados. Não existirão mais ferramentas de guerra dentro desse reino messiânico, com essa promessa desse Messias. E aí ele diz no versículo 6, também se alegrarão porque eu trarei o Messias até vocês. Esse menino que vai vir até vocês. E aí a gente pergunta, por que um menino? Por que ele fala de um menino? Por que ele não fala de um guerreiro, de um homem poderoso? Porque a gente tem que observar, irmãos, que dentro do texto bíblico, sempre que se fala do Messias, se fala de um descendente. Gênesis 3,15, os irmãos ouviram ontem, que é o descendente da mulher. Nós vamos ouvir também que é o descendente de Judá. Em Gênesis 49:10 fala que aqueles que vai descender de Judá será o Messias, o descendente de Judá. Ou aquele descendente de Davi, no 2 Samuel 7. Então sempre que nascia um menino em Israel, havia esperança desse menino ser o Messias. Sempre que havia um nascimento de um menino em Israel, havia esperança de que esse menino traria a redenção. Então sempre eles esperavam o nascimento de um menino em Israel, de que esse Messias surgiria. Então, irmãos, diante disso, há títulos, né, de majestade para esse menino, né, que isso muitas vezes traz confusão aos, vamos dizer assim, aos intérpretes do Antigo Testamento que não são cristãos. Porque esse menino não é somente um homem. Nós vamos ver aqui pelos seus títulos, né, que ele não era somente um homem. Porque quando fala que ele é um maravilhoso conselheiro, algumas pessoas dividem esse título entre maravilhoso conselheiro, né? Diz que ele é miraculoso, de que ele é espetacular, de que ele é todo sabedoria, de que ele seria um rei muito sábio. Era aqueles reis, esse conselheiro ali no original, era aqueles homens que cercavam o rei como conselheiros. E geralmente esses conselheiros eram homens maduros, principalmente quando o rei era muito jovem. Então diz assim, ele não é só rei, mas ele é conselheiro, ele é sábio, ele é todo sabedoria. Os irmãos lembram de quantas vezes o Jesus Cristo caía em ciladas armadas pelos seus inimigos e ele sempre se saía muito bem? Os irmãos lembram? É lícito pagar tributo a César ou não? João fala da parte de Deus ou não? E por diversas vezes, e ele cheio de sabedoria, ele sabia responder. E aí o texto diz mais adiante aqui, por exemplo, nesse do tributo, né? Eles ficavam maravilhados com as suas respostas e não tinham como retrucá-lo. E ele dizia assim, olha, essa mulher estava adulterando. E aí, o que vamos fazer? Se ele diz apedreja, ele caiu em uma cilada, porque só quem tinha autoridade para matar naquele momento era o Império Romano. E aí ele ia desobedecer os romanos. Se ele diz nada, ele estaria descumprindo a lei de Moisés, que dizia que aquela mulher tinha que ser apedrejada. Mas ele, já sabendo que não era só, esses homens não estavam querendo cumprir a lei de Moisés, mas querendo incriminá-lo de alguma forma. Olha, meus irmãos, eu não sei, comedor de feijão igual eu aqui, só se a sabedoria viesse do alto, como diz Tiago, que nós devemos pedir a sabedoria a Deus, porque Deus dá sem restrições. Você está pedindo uma coisa lícita, uma sabedoria que venha da parte de Deus. Porque se fosse eu aqui, diante daquela situação, eu ia ter que fazer um somebody love. Eu não sei, né? Vamos chamar o Gilmar Mendes e pedir um habeas corpus.
Porque diante de uma situação dessa seria como aquela sabedoria de Salomão diante daquelas mães que disputavam a criança. A sabedoria que vem do alto, ele é todo sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. E também vem o outro título, que ele é um Deus poderoso. O Deus forte é o Deus poderoso. E aí que fica a questão: o Messias é um homem ou é Deus? Esse Messias é simplesmente um Messias ou ele é o próprio Deus? Então, assim, essas discussões eram muito complicadas vamos dizer assim, para os rabinos, né? Porque eles não conseguiam explicar como Isaías demonstrava que esse Messias seria um Messias vencedor, um Messias glorioso, um Messias que venceria todos os seus inimigos. Aí chega Isaías 53 e diz que esse Messias seria um homem humilde, humilhado, homem de dores, homem que padeceria dificuldades e que seria morto. E eles não conseguiam compreender isso. Está falando de quem? Estamos falando de quem? Como disse o eunuco. De quem ele está falando, o profeta? Dele mesmo ou do Messias? Porque como o Messias será morto e crucificado? Então, quando se fala desse Deus poderoso, até os discípulos ficavam impressionados com ele. Porque ele dizia, quando ele disse assim: acalma-te mar, acalma-te vento. E eles diziam: o que é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Deus poderoso profetizado por Isaías. É aquele que ao mesmo tempo andava em humildade, mas era todo poderoso. É aquele que dizia assim: é mais fácil dizer para ele: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te desta cama e anda. E por diversas vezes Cristo fez demonstrações de poder e ao mesmo tempo de submissão, como ovelha muda ao matador. Então ele também é o Pai eterno. Ele não é o Pai da eternidade, como alguns dizem. Eu prefiro o Pai eterno. E esse título traz uma relação de proximidade como Pai, e ao mesmo tempo um Pai que é eterno, que não tem princípio de dias nem fim de dias, e aquele Pai, um Pai eterno que vamos dizer assim, ele essa é a palavra, é o eu sou, é aquele que é de eternidade a eternidade, e é aquele também que partilha dessa eternidade, nos dando vida eterna. Ele é o Pai eterno que nos dá vida eterna. E a gente vê isso no texto de João 8:58, né? Quando ele diz, ele estava mais uma vez disputando com seus inimigos em um debate, e eles, quando eles falam que são filhos de Abraão, ele diz assim: olha, Abraão, quando me viu, se alegrou muito. Ele fala assim: mas peraí, você não tem nem 50 anos, como é que você está dizendo que viu Abraão? E ele diz assim: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou o Pai da eternidade, o Cristo eterno. E aí quando ele diz assim, ele usou, as pessoas, eu fico impressionado como algumas pessoas conseguem dizer que Cristo é uma pessoa legal, filósofo, mas Deus, olha, se ele é legal ou ele é legal ou ele é Deus. Porque se ele diz que é Deus e não é, ele não é legal. Ele é um cara bom, ele mente ou não mente, você decida. Mas dizer que Jesus Cristo é Deus, mas ele diz que é. Ou você fica com tudo que ele diz ou fica com nada. Se você fica com a parte que você gosta, você não acredita nele, acredita em você. E aí quando ele usa o termo eu sou, ele usou o termo ali diante dos fariseus e dos escribas, o mesmo termo que Deus usou com Moisés na sarça ardente. Quando ele diz assim: a quem eu digo que me enviou? Ele diz que o eu sou te enviou. E ele usou o mesmo título, que é o princípio do nome de Deus, a raiz do nome de Deus. E ele diz: eu sou. Aí os irmãos acham que aconteceu o quê? Você tem que correr. Porque nesse momento a blasfêmia, apedrejo. Os irmãos quiserem acompanhar, João 8:58, mais adiante, ele teve que fugir. Então, irmãos, quando diz que Jesus é o príncipe da paz, de maneira nenhuma, irmãos,
pensemos que neste momento nós de alguma forma, teremos esta paz que o mundo nos dá. Vou usar as palavras de Jesus. João 14, 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. E não vos-la dou como dá o mundo. A paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, como diz Paulo, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. É uma paz que nós não entendemos, é uma paz que vem da parte de Deus, independente das circunstâncias, independente do momento. E esse príncipe da paz veio nos dar paz. E esse é um cumprimento da profecia de Isaías, desse menino que nasceria, desse menino que traria esperança à terra de Israel. E nós vamos ver mais adiante no versículo 7 que a todos os homens também, que essa profecia também se cumpre na primeira vinda e na segunda vinda de Cristo. E na primeira vinda, como eu até havia comentado com o Marcão, nós vamos aqui, deixa eu só olhar quanto tempo eu estou aqui, quase acabando o tempo que eu marquei. Um dia eu chego lá, de conseguir resumir bem resumido. É que a gente consegue tanta informação, irmãos, eu prometo que eu tentei resumir, mas assim, a gente fica assim, pô, essa informação é boa, eu tenho que passar para os irmãos. Mas eu entendo que por muitas vezes nós estamos cansados, estamos preocupados com alguma coisa e nós não conseguimos manter a atenção por muito tempo. Então, quanto mais a gente resume e passa aquela informação mais concatenada, mais os irmãos conseguem levar. Mas em resumo, que não estou resumindo nada, essa profecia de Isaías se cumpriu em Mateus 4, do versículo 11 a 17. Mateus foi aquele evangelista que mais citou o Antigo Testamento, porque ele escreveu para uma comunidade judaica. E ele, todos os passos e palavras de Jesus, Mateus voltava lá e dizia: olha, isso aqui foi para se cumprir a profecia que estava em Isaías, essa foi para se cumprir a profecia que estava em Jeremias, para se cumprir o que estava escrito nos Salmos. Então nós vamos perceber que essa profecia se cumpriu em Mateus 4, 11, 17, para que entendamos o que o cumprimento da profecia de Isaías. Em parte nós temos que ler esse texto. Diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Então aqui se cumpre a profecia. Nós vamos perceber aqui que a profecia se cumpriu também lá no período de Isaías. Então a gente tem que ter esse cuidado na questão das profecias, do duplo cumprimento. Ela se cumpriu lá em Isaías. Isaías não falou só por falar. Aconteceu, Ezequias e Josias ajudou o reino do norte a se livrar por um tempo dessa opressão. Mas por um tempo. E foi apenas um vislumbre do que viria a acontecer. Esse rei messiânico, descendente de Davi, do qual Isaías profetizou, nenhum rei da descendência de Davi chegou perto. Nem Salomão chegou perto disso. Josias, que foi um bom rei, Ezequias, que foi um bom rei, não chegou perto disso. Então essa profecia não se cumpriu. Esses reis foram um vislumbre do rei davídico. Então esse Mateus, ele foi o único evangelista. Os outros evangelistas, Marcos e Lucas, também citam esse fato aqui, de que quando João Batista foi preso, Jesus se mudou para Cafarnaum, mas eles não citam Isaías. Não interessa, porque a comunidade leitora de Marcos e Lucas nunca ouviu falar de Isaías, não está preocupado com Isaías, né? Se ouviu em parte, eles não têm aquele conhecimento profundo de cumprimento de profecias. Eles nem esperavam o Messias como os judeus esperavam. Então, Mateus, para explicar para a comunidade judaica para a qual ele escreveu, ele diz assim: olha, isso aqui está se cumprindo. Meus irmãos, só
algo, sabedoria do alto, a autoridade de Deus, para que você tenha capacidade de olhar um texto e dizer: aqui está se cumprindo a profecia de Isaías. E hoje eu fico impressionado com o pessoal que pega uns textos assim, dá um significado assim, meu Jesus, onde ele tirou isso? As interpretações alegóricas, né? Eu ouvi uma esses dias aí que o pessoal bota lá e eu não vejo, que eu não dá tempo da gente ver tudo. Eu vi esses dias o cidadão fala assim: ó, vocês espirituais que ficam aí nas lives, eu nem live eu estou ouvindo, só ouço aqui da igreja, essas lives aí por fora aí não dá. Eu tenho uma mensagem para vocês: eu, quando estou servindo o pastor, Deus está me servindo. Um negócio assim. Aí, da onde vem? Da onde vem? Da onde vem? Por que vem? Aí eu vou lembrar daquele filme Nefários, né? Quando o psicólogo, o psiquiatra fala para o cidadão que estava endemoniado lá: olha, eu sou autoridade, eu sou um psiquiatra forense. Ele falou: nenhuma autoridade teria te sido dada se não tivesse vindo de baixo. Só pode ser a autoridade para tirar essas conclusões ou retirar textos do contexto para trazer um significado que ele não tenha. O máximo que eu posso dizer, eu não sei o que esse texto quer dizer. Então, Mateus cita Isaías e informa como é que eu posso observar a mudança de Jesus saindo de um lugar e indo para o outro, e é aquele lugar, Zebulon, a terra de Zebulon, de Naftali, que Isaías profetizou, e aqui se cumprem as Escrituras. E Mateus chegou a essa conclusão. Então, ele foi para essa Galiléia desprezada, desse judaísmo sincrético, que nós vamos ver aqui em João 7:37, até o versículo 41, nós vamos ver... pode ler para mim, por favor? João 7:37 até o 41, para nós percebermos que essa era uma terra desprezada. Até o 37 até o 41. E foi para lá que Jesus foi. O Messias prometido, aquele que foi colocado numa... Eu estou igual o Kelly, chega nesse horário eu já estou falhando. Do 37 ao 41. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Então eles acreditavam que da Galileia não podia vir profeta. E Jesus veio da Galileia. Então a Galileia, nesse momento onde Jesus chega no momento da festa dos tabernáculos, no auge da festa, no final da festa, né, onde durante toda a festa eram derramadas vasos de águas, e eles diziam que essas águas vinham da parte de Deus. E aí ele dizia assim, chega no auge da festa e diz assim: eu sou a água da vida. E aí o que aconteceu? O pessoal queria, né, retirar ele de lá. E aí algumas pessoas reconheciam essa autoridade que havia nas palavras dele e diziam: ele é profeta. Outros diziam: não pode vir profeta da Galileia. Jesus era aquele que falava com autoridade diante dos homens. É interessante nós percebermos que quando fala-se que ele falava como quem tinha autoridade, porque sempre que os fariseus, os estudiosos falavam sobre questão de religiosa, de ensino, sempre eles estavam ali caminhando dentro de uma autoridade rabínica, das escolas rabínicas.
E aí nesse momento, Jesus quando falava, ele não falava de acordo com nenhuma escola rabínica, ele falava da parte dele mesmo. E ali naquele momento ele falava como quem tinha autoridade, a autoridade vinha dele mesmo. E aí, alguém pode ler para mim o versículo 50, 51 e 52 também? Eu vou ler. 50, 51 e 52, do versículo, do capítulo 7 também. Do que passou da valendo? Capítulo 7, do versículo 50, 51 e 52. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E aí os irmãos já perceberam que chamar de Galileu era uma ofensa, né? Perguntaram para Nicodemos: você também é Galileu? No sentido de ofensa, de que aqueles que vinham da Galileia, onde havia muitos pagãos, gentios, e ali havia judeus misturados, aqueles judeus que estavam longe do ensino, da ortodoxia, longe de Jerusalém, do templo, das autoridades, eram pessoas que estavam ali sem conhecimento, como diziam os fariseus, de gente ignorante, essa, como diz a dona Florinda, essa gentalha. E assim eles tratavam as pessoas que vinham da Galileia. E aqui nós vamos ver aqui que a profecia está se cumprindo desse Messias saindo do centro religioso, aquele Messias que não nasceu num palácio, não nasceu nas melhores escolas, foi um Messias que não nasceu em Roma, ele não nasceu em nenhuma grande metrópole, mas nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, nasceu em uma manjedoura, um trabalho simples, vida simples, família simples. E quando ele se torna um homem e começa o seu ministério, ele não se cerca de pessoas importantes, ele não se cerca de pessoas de influência, ele não se cerca de líderes, mas ele se cerca de pessoas simples, de pessoas que nós não queríamos andar, e vai para aquele lugar que ninguém quer ir, para Galiléia dos pagãos, para Cafarnaum, para aquela cidade que mais adiante ele profetizou: Cafarnaum, se os milagres que eu fiz aqui tivesse feito em outro lugar, ela é uma cidade incrédula ainda diante dos seus milagres. E por misericórdia, a luz de Deus surge em Cafarnaum, na terra de Zebulon, na terra de Naftali. E a profecia se cumpre. A profecia de Isaías era dizer: olha, quando o Messias surgir, ele pregará o evangelho aqui em Cafarnaum, na terra de Zebulon e Naftali. E a luz de Deus brilhará entre vocês. Vocês serão iluminados pela luz de Deus. O Messias estará aqui. E primeiramente ele estará aqui, capítulo 4, irmãos, de Mateus, início do ministério. Onde antes disso havia um mensageiro de Deus gritando no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí quando Jesus começa o seu ministério, o que ele fala? Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado até vós o reino dos céus. Mas a mesma mensagem é a mesma mensagem. A mensagem é essa. A luz que eu trago até vocês é essa. A luz que Isaías profetizou, que surgiria no meio do povo, é esse Messias dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, irmãos, a mensagem do Natal, eu sempre sou... O Kelly fala assim, aí eu fico: por que sobra para mim? Mas no final é eu mesmo, né? Porque a mensagem do Natal é que o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio, irmãos. A luz veio ao mundo. A mensagem do Natal é: a luz surgiu. A luz foi para a Galiléia dos gentios, porque Deus é um Deus de misericórdia.
Ele foi para aquele lugar onde havia muitos pagãos e gentios apontando e de fazer discípulos de todas as nações. Eu estou mostrando para vocês que eu estou aqui no meio de um povo misto, de um povo misturado, de um povo que veio de todas as nações. Eu vim trazer a luz até eles e dizer: arrependei-vos. E ali em Cafarnaum foi a base de Jesus Cristo. Foi lá que ele ficou. Não foi em Jerusalém. Foi em Cafarnaum. Então, irmãos, a mensagem do Natal é basicamente essa. É o que nós vemos hoje. A luz veio ao mundo. Mas as pessoas, quando chegam no Natal, elas preferem chamar de festa da família. Uma festa completamente retirada do seu real significado. De que Cristo não está presente. Nem na festa, nem em lugar nenhum. E os homens odeiam quando essa luz brilha, porque quando essa luz brilha é aquele que sonda mentes e corações, é aquele que quando olha expõe o nosso pecado, é aquele que quando fala nos constrange, é aquele que quando fala nós temos que tomar alguma atitude, ou de amá-lo ou de odiar. E é aquele que vai expor todos os nossos defeitos, aquele que vai expor os nossos erros e os nossos caminhos tortuosos. E essa luz que vem a brilhar será de alguma forma rejeitada pela maioria dos homens, porque os homens amaram mais as trevas. E as Escrituras dizem: olha, eu espero que vocês não sejam trevas. E os irmãos, eu acho que vão falar desse texto, Lucas 2, 34 e 35, quando Simeão pega aquele menino, aí vem outra coisa que só pode vir do alto, né? Como é que você olha para o menino e sabe quem é aquele menino? Não foi carne nem sangue que revelou. E aí Simeão olha para aquele menino na hora da apresentação do templo e ele diz: este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem que Isaías nos traz de um Messias que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E nós, como igreja, hoje em dia, diante da profecia que se cumpriu no tempo de Isaías, que se cumpriu na primeira vinda, fiquemos na esperança da próxima, da segunda vinda, de que esse rei messiânico vai desbaratar todos os reinos desse estado satânico que nós temos presenciado em várias partes, em vários lugares, porque o estado se torna satânico quando os seus governantes também são satânicos, quando governam baseado na mentira, no engano, da opressão das pessoas, e tentam destruir as pessoas, tentam destruir toda a autoridade que vem de Cristo também. E é isso que tem sido feito, e nessa esperança nós temos essa esperança de que esse Deus forte vai tirar toda a opressão do jugo que esse mundo acha que pode nos impor, daquela autoridade que vem de baixo, do mundo que jaz no maligno, e que Deus vai, com todo o seu poder, destruir todos esses, e aquela grande rocha que esmaga todos os reinos do mundo e que tomará conta de toda a face da terra. E esse é o reino messiânico, aquele reino de que todos buscarão conselho no seu Messias, no seu Rei eterno. Amém, meus irmãos?